Oh, Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, queridas irmãs. O centro é o Senhor, né? Quando a gente tira nossa pessoa do foco, o Senhor pode ser glorificado, né? E durante todo esse dia a gente pôde desfrutar que Cântico dos Cânticos é um livro para o nosso coração, né? É um livro que fala de amor, do relacionamento do Senhor com a igreja. E a igreja somos cada uma de nós. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração. E isso é algo, irmãs, que eu tenho desfrutado há algum tempo, sobre um coração equilibrado, né? Quando fala em Provérbios que o coração é a fonte da vida, é porque é de lá que vai sair todo frescor para a nossa vida. Mas também vai sair toda a amargura da nossa vida, né? Então, se eu não cuidar muito bem do meu coração, ou eu vou ser uma mulher abençoada para abençoar outros, bem alimentada e bem nutrida com a verdade, ou eu vou ser uma mulher anêmica espiritualmente, uma mulher fraca, né? Qualquer terremoto que dá, eu me abalo. E eu tenho desfrutado muito sobre isso, porque o Senhor mexeu no meu terreno, né? Há uns 2 anos atrás, já contei meu testemunho para as irmãs, não sei se as irmãs viram o vídeo no Instagram, né? E eu acho importante eu contar isso, irmãs, porque nós passamos por desertos na nossa vida, né? E deserto significa lugar onde Deus fala. Então o Senhor pode falar conosco nessas situações, né? Então, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma doença, chama-se doença celíaca, né? Como eu contei no vídeo para as irmãs. Na hora que eu recebi o diagnóstico, né, eu não entendia muito bem o que era, eu já sabia mais ou menos o que era, mas quando o médico me explicou as minhas restrições, eu falei, acabou a minha vida. Porque crente come. A gente sai para comer. Qualquer coisa é sair para comer, não é? Tudo termina em comida. Tudo termina com pizza. E era justamente o que eu não podia. Pizza, né? Tudo que tinha trigo, não posso nada que tem trigo. E aí, eu me vi, irmãs, num muro gigante levantado. E eu lá dentro falei, acabou. Acabou para mim, acabaram as conferências. Eu vou me isolar. Isso que os irmãos falaram foi uma verdade na minha vida. Mas eu também tenho, irmãs, companheiras de oração. Eu fico emocionada de falar isso, porque eu tenho as irmãs de patrocínio que são o esteio do meu serviço ao Senhor, minha mãe e minha irmã, que me sustentam, irmãs. Essas irmãs maravilhosas apareceram na minha casa no dia 13 de agosto, dia do meu aniversário, com um bolo de aniversário para mim. E aí tinha 2 anos que eu não sabia o que era comer um bolo. Irmãs, e eu sempre amei comer bolo, eu sempre amei comer quitanda, eu sou mineira, né? Então, pão de queijo, torta, arroz, que eu amava isso. Então, parece uma coisa simples, mas quando afeta o comer, o nosso comer pega pesado, né? Pega muito. Porque acabou o social, acabou. Né? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou para as conferências? E o meu esposo também sempre me dá todo o apoio necessário. Eu precisei tratar meu coração. Como a Mariana falou, a gente precisa de irmãs, a gente precisa da mesa do Senhor, buscar do Senhor. Você viu que não conseguiu, o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda, ter as companheiras. E quando você vê que ainda está difícil, procura uma ajuda, né? Uma ajuda especializada, e eu fiz tudo isso. E aí eu falei, não, agora eu vou tratar meu coração, eu vou começar, né, a ler a Bíblia, invocar o Senhor. E tudo que o Senhor queria era que eu me assentasse na mesa do banquete dele. E é isso que eu desfrutei, que na mesa do Senhor não tem restrição. Eu posso me assentar e o Senhor gosta de ver a gente comendo de boca aberta. Comendo, se deliciando, sabe? Falando com a boca aberta. O Senhor gosta de relacionamento. A gente vê que lá no Jardim do Éden, né? História batida, a gente já está cansada de saber. Uma irmã veio aqui hoje compartilhar sobre isso. Desde o Éden, o Senhor quer que a gente se alimente dele. E aí o Senhor vinha todos os dias conversar, como é que foi seu dia? Eu fico imaginando como é que era, né? E aí, Adão, como é que foi seu dia? Como é que está aí sua vida no jardim? Aí o Senhor teve um sentimento, né, de ver, sei lá, se ele demonstrou alguma tristeza, estava sozinho. Adão não falou nada para ele, mas o Senhor percebeu, o Senhor cuidou de tudo e preparou a Eva para ele. A gente conhece a história.
Mas, irmãs, o banquete, ele está separado para nós desde o Jardim do Éden, né? E essa situação que eu vivi me fez fechar nesses muros, né? Eu me desanimei, mas como Elias, desânimo total. Eu não queria me envolver com as coisas, razão pela qual eu não estive na conferência passada, né? E aí eu falei, não, eu não vou. As irmãs vão ficar me perguntando, por que você está levando marmita? O inimigo vem em cima. Não, você está sendo excluída. Para que você vai? Está sendo excluída, né? E aí, o Senhor me mostrou essa passagem, né, de Cântico dos Cânticos 2, onde fala que Ele me levou à sala do banquete, que nós vamos falar mais para frente. E ali é um pedido da amada. É ela que pede para o Senhor levar ela à sala do banquete. E aí é muito importante, irmãs, a palavra, esse assunto, irmã, comer do Senhor, eu sei que é super maçante. Tem muitas irmãs aqui que têm muitos anos de vida da igreja. Eu sei que tem que comer do Senhor, eu sei que tem que ler a palavra. Irmãs, a gente não almoça, janta e toma café tudo de manhã na mesma hora, né? É diário. A gente almoçou agora, daqui a pouco tem o lanche da tarde. Então, assim, o alimentar do Senhor, como o irmão Miguel falou de manhã, ele é dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Todo dia eu tenho que cuidar do meu coração. Eu precisei renovar minha mente, né? E aí o Senhor me levou lá para Romanos 12:2, que fala... Me ajudem. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, versículo 1, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fica ali no... Isso, fica no 1. Apresentar o meu corpo. O Senhor me mostrou isso. Apresenta seu corpo. O nosso corpo é o sacrifício que o Senhor quer. E buscar o Senhor é todos os dias pela manhã. Porque nós vamos ter o vigor por dia, a gente se esquece disso, como a Mariana falou, né? A correria é tanta que a gente pega o celular para fazer uma coisa, já está fazendo outra, já dá a hora de levar o menino para a escola, depois já dá a hora de buscar, não dá tempo de nada. E diante de toda essa correria, você tem que ser fitness, você tem que comer direito, você tem que ser feliz. Então, assim, é muito difícil, né? Se a gente não tiver alicerçada no Senhor... Nós não vamos conseguir remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é exatamente isso, vigiar essas raposinhas, né? Essas raposas e raposinhas que vêm roubar o nosso desfrute. E aí, falando sobre esse versículo 1, né? O Senhor falou que eu precisava me oferecer. Que isso era a coisa mais sensata que eu faria na minha vida. Isso é o meu culto racional. E eu pensei, Senhor... A oferta está viva, né? Eu sou a oferta. Eu estou viva. Então, o que o Senhor quer de mim nessa situação? Porque eu não vou conseguir reunir desse jeito. Eu não vou conseguir lidar com isso. Né? E aí, irmãs, o Senhor ficou caladinho. E eu conversava com meu marido, conversava com meus familiares. O que o Senhor quer falar nessa situação? Por que eu estou passando por isso, gente? Senhor, o Senhor, quando sentava com os discípulos, comia pão com trigo. Então, o Senhor não sabe o que é sentar na mesa e não comer um pãozinho. Olha aqui. Senhor Jesus, me arrependi, mas depois, né? E aí, eu fui fazer minha unha. Olha, eu tenho experiências assim, irmãs, que não são extraordinárias, sabe? Eu estou fazendo as minhas coisas de casa e eu fui fazer minha unha e triste, meu coração triste, amargurada e decidida. Decidida, eu vou me afastar de tudo mesmo, não tem nenhum lugar preparado para mim, não tem. Só a casa da minha mãe. Porque ela não come nada com glúten, né, mãe? O único lugar do mundo que eu podia ir era da casa da minha mãe. Aí, o Senhor me mandou um versículo, que é Isaías 64, versículo 4. Fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ali eu entendi que eu precisava esperar. O Senhor falou claramente para mim: espera, eu estou no controle. Espera, se renda. E se render é a coisa mais difícil do mundo, irmãs, porque nós, mulheres, né, a gente gosta muito de estar no controle.
E se não dá certo, a gente dá um jeitinho para fazer dar certo, né? Não é da vontade do Senhor, mas a gente está apertando ali para dar certo. E aí, eu fiz essa oração, né? Me rendi ao Senhor e as coisas foram se encaixando. E eu fiz uma oração, né? Consagrei meu coração e o Senhor me mostrou que eu precisava de uma mente renovada. Aí vem o versículo 2, né? Do Romanos 12, 2. Coloquem, por favor, para a gente não perder tempo. Não vos conformeis com esse século, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ali eu entendi que os planos de Deus para mim são de paz. Deus quer o bem para mim. E esse poder que o irmão Miguel compartilhou, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita dentro de mim. Então, o problema não vai sumir, dona Stephanie, ele vai continuar ali, mas você vai viver uma vida de ressurreição, renovando a sua mente todos os dias, se alimentando de comida de verdade. E aí, irmãs, eu quero falar algo que para mim, assim, eu tive muito poder depois que eu pratiquei isso, que é o jejum. O jejum me deu uma força muito grande para conseguir passar por essa situação. Tem situações, tem castas, como o Senhor Jesus mesmo falou, né? Que só vão sair com jejum e oração. E eu me lembro que nós fizemos um grupo com as irmãs lá, oramos uma semana, e nessa uma semana eu fiz um jejum. Ei, o Senhor. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não descer a glória e mostrar para mim, eu não vou sossegar, eu não vou parar de jejuar, Senhor. Eu vou fazer jejum até o Senhor falar comigo. Irmãs, e a paz que eu tive foi tão grande depois que o Senhor me deu alguns versículos, né? E o Senhor me levou para esse também, de renovar a mente. Uma mente como a mente de Cristo. Paulo fala assim, que vocês têm a mente de Cristo. Né? E eu sempre falo isso, desde muito jovem eu tive muita ansiedade. Eu sempre fui uma menina muito ansiosa, preocupada com o futuro, não conseguia viver o presente, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E aí meu pai e minha mãe sempre me ensinavam a orar e ler a palavra. Né? E eu me lembro de andar pela casa, eu conto isso para os jovens, quando a gente servia os jovens. Eu andava com a Bíblia aberta, proclamando o versículo em voz alta e apontava assim, ó, Satanás, não sei onde você está, não. Mas aqui, ó, escuta isso aqui. E eu era fortalecida, né? E aí o Senhor vai nos lembrando essas coisas, né? Que a gente vai vivendo com o Senhor. E vai trazendo frescor novamente. Né? E aí eu fui entendendo que a mente de Cristo é pensar como o Senhor pensa. Né? E quando eu tenho uma mente renovada, eu tenho uma vontade, eu vou querer o que Deus quer. E eu vou também sentir o que Deus quer. E até esqueci de comentar com as irmãs, né? O título da mensagem é Levantei-me e ele me levou à sala de banquete. E aleluia que o termômetro, né, para nós sabermos quantas conferências que nós já participamos, quantas reuniões que a gente já participou. Não sei quantos anos de vida da igreja as irmãs têm. Eu estou quase chegando a 40? 40 anos de vida da igreja. Já está na hora da gente entrar na boa terra, né? Assim, espiritualmente falando, já está na hora da gente levantar, irmãs. Né? Quantas coisas a gente já ouviu. E aí, o irmão Miguel falou de o termômetro, né? Para a gente saber se nós estamos desfrutando adequadamente. É se o meu viver gera fé, amor e esperança. A fé vem da palavra de Deus, irmãs. Por isso que eu preciso me assentar nesse banquete todos os dias. Aliás, todos os momentos do dia tem uma mesa preparada para nós, né? Então tem um momento que eu vou me assentar e comer desse banquete, e tem um momento que eu vou preparar o banquete para alguém, né? Que também tem esse aspecto. Ó Senhor Jesus. E aí nós desfrutamos também da experiência de Elias, né? Ali em 1 Reis 19. Eu vou só passar por alguns versículos, irmãs, porque sei que as irmãs estão cansadas, né? Ó Senhor Jesus. E ali a gente vê a experiência de um profeta de Deus que passou por um momento ali
maravilhoso no Monte Carmelo. Né? 450 profetas de Baal foram mortos a fio de espada. Todo mundo viu o poder de Deus. Elias estava no auge, viveu uma experiência incrível. Mas no capítulo 19, a Jezabel ameaça ele. Ela mandou um mensageiro a Elias e disse para ele assim no versículo 2, 1 Reis 19, 2: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E aí a gente sabe a história, né? O irmão Miguel contou para nós. Ele levantou, comeu, dormiu de novo. E aí o anjo acordou ele de novo. Levanta-te e come, porque o caminho te será longo. E a gente vê que nós somos peregrinas nessa terra. Nós não somos daqui, irmãs. Sabe, o meu pai sempre fala para mim assim, fica com muito plano não, minha filha. Nós não somos daqui. É claro que nós somos filhos do Criador, nós somos criativos, o Senhor nos dá criatividade, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas nossas raízes, elas não estão aqui. E aí, uma coisa interessante está no versículo 9, que aí o Elias levantou, comeu 2 vezes, né? Aí no versículo 9, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E aí, irmãs, onde nós estamos? Né? Hoje o Senhor pergunta, como a Mariana falou, o irmão Miguel falou, qual que é o seu muro? O que você está fazendo aqui na caverna? O seu lugar não é na caverna. E aí o Senhor precisou fazer algumas coisas, né? O que ele mandou ali? Um vento forte primeiro, depois o terremoto, depois um fogo. O Senhor não estava em nenhum desses eventos. E às vezes a gente gosta de culpar o Senhor, né? Estou passando por isso, porque o Senhor, né, não gosta de mim, está me castigando. Mas o Senhor não está nesses eventos. O Senhor está no cicio, tranquilo e suave. O cicio, já foi compartilhado várias vezes conosco, é um balbuciar. Né? Eu mexi com os meus lábios aqui, só quem está aqui na frente percebeu. E à mesa, sentadas à mesa com o Senhor, nós conseguimos perceber o movimento dos lábios do Senhor. Olhando nos olhos do Senhor. Né? A gente consegue perceber o sentimento do Senhor. E aí no versículo 13, ele foi para a porta da caverna, cobriu com a capa. Acho que o Elias ainda queria ficar lá mais um pouquinho, né? Versículo 13. Que fazes aqui, Elias? E aí ele cheio de argumentos, né? Ele fala o que aconteceu, da Jezabel perseguir ele, que eu estou sozinho, Senhor. E o que o Senhor lembrou ele? No versículo 18. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Irmãs, nós temos a igreja. O Senhor preparou nessa caminhada nossa de deserto, Ele preparou vários pit stops assim, ó, que são as reuniões da igreja. Precisamos estar junto com a igreja. Tem um sabor especial de Cristo quando nós estamos junto com os irmãos. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Né? E às vezes a gente fica assim, não vou para a reunião, comprei um lote, né? Como é que é tem aquela passagem que o Senhor fala, né? Comprei um campo, eu vou ver meu campo. Casei, vou cuidar da minha esposa. Às vezes a gente valoriza coisas que o Senhor nos dá, coloca como empecilho as bênçãos que o Senhor nos dá. Não vou para a reunião porque meu filho nasceu. Não vou para a reunião porque eu casei. Né? Não vou para a reunião porque eu comprei um lote. É tanta desculpa, né? E nós estamos nos tempos finais, como o irmão Miguel falou, irmãs, não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil, e somente aquelas que exercitam o Espírito é que vão conseguir ouvir o coração do Senhor, é que vão conseguir entender a vontade do Senhor. Deus tem um banquete para nós, Ele quer nos dar tudo, mas eu estou disposta a buscar o que Ele tem para mim?
As irmãs compartilharam aqui na frente, eu desfrutei demais de compartilhar das irmãs. O que eu estou fazendo? Eu só recebo palavra, recebo, né? O que a gente faz com semente? A gente planta. E tudo que a gente recebeu aqui hoje, irmãs, foram sementes. E agora a gente precisa plantar. Agora a gente precisa estabelecer. Eu acho que esse é o grande problema nosso. A gente acaba aqui a conferência, a gente vai viver a nossa vidinha. Segunda-feira a gente está na correria. Em casa hoje, à noite, a gente já esqueceu o que a gente falou. Por quê? A palavra não encontra um coração adequado. Vem a ave e rouba a semente. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso coração. Nosso coração tem que ser uma boa terra. Permitir que o Senhor trabalhe no nosso coração. E a fé bem fortalecida, na mesa diária com o Senhor, ela vai gerar amor. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não consigo amar as irmãs. Eu não consigo ir para a reunião por causa da fulana. E às vezes nós somos irmãs e eu escuto muita irmã falar assim, né? Eu não tenho fé mais, minha irmã. Não tem esperança mais para mim. Esses dias eu conversei com minha irmã que não está reunindo há um tempo. Ela falou para mim assim, não tem mais esperança para mim. Eu não tenho mais fé. Não adianta mais nada, irmã. Não dá mais para mim. Isso é porque, irmãs, deixou o contato diário com a palavra. Deixou de estar com os irmãos nas reuniões. A gente troca as reuniões por qualquer coisa. Mas quando nós estabelecemos as nossas prioridades, irmãs, quando a gente contempla o eterno, a gente valoriza o que é invisível. E essa é a minha oração todos os dias. Senhor, nesse dia, faz eu contemplar o invisível. A nossa fé é uma âncora. Segura e firme. O que a âncora faz? Não deixa o barco se mover para lado nenhum, não é? O barco está no meio do mar. Lançou a âncora lá. Acabou. Né? Então, quando eu lanço a minha fé no invisível, quando eu lanço a minha fé no Senhor, o barco pode balançar, mas o Senhor está lá dentro comigo, me alimentando. E aqui vamos entrar no tema da mensagem, né, que é o Cântico 2. Cânticos 2, versículos de 3 a 6. Fala assim, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. A gente sabe que a macieira nos tempos antigos, estava lendo algo sobre isso, as viagens eram longas, né, eram feitas a cavalo, ou camelo, enfim. E quando o viajante, né, debaixo do sol quente, estava cansado, ele viu uma macieira que oferecia sombra, um fruto doce. Era um oásis no deserto. Então a amada, ela está dizendo isso, que o Senhor é essa macieira, esse frescor em tempos difíceis. E a maçã, ela é anti-inflamatória. Vamos falar aqui no aspecto físico, como maçã todos os dias de manhã cozida, porque é maravilhoso para o intestino, desinflama, desintoxica, é maravilhoso, né? Falando aqui, abrindo parênteses. E aí ela termina aqui, o seu fruto é doce ao meu paladar, leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. É muito interessante essa passagem aqui, porque no Palácio de Salomão tinham várias salas. Mas 3 se destacavam, que era a sala do tesouro, a sala do trono e a sala do banquete, ou a casa do vinho. Né? Sala do banquete aqui é traduzido como casa do vinho. Ali na sala do banquete, ela ficava abaixo da sala do trono. Então a sala do trono era onde tinha os julgamentos. Vocês lembram daquela história das 2 mães brigando pelo filho, né? Ali, Salomão julgou ali, na sala do trono. A sala do tesouro, onde guardava todo o tesouro do reino, que foi o que aconteceu quando o povo de Israel foi levado cativo, né? Levou todas as riquezas do povo. E a sala do banquete, ou a casa do vinho, que só entravam os convidados especiais do rei. Você entrava lá passando pela sala do trono, ou seja, você tinha que ver o rei. Você tinha que ser convidada, você tinha que ter uma roupa especial que o rei te daria pessoalmente. Irmãs, nós somos convidadas de honra. O Senhor nos convidou para essa sala
Para a gente banquetear, o que a gente imagina numa sala de banquete? Uma mesa comprida, com todo mundo junto. Tem uma mesa preparada para mim todos os dias, amém. Eu tenho que desfrutar dela todo dia, para me sustentar na minha caminhada, no meu dia, mas tem o lado com os irmãos. Eu preciso me assentar com os irmãos. Para a minha casa ser salva, para o seu marido ser salvo, para a sua esposa ser salva, não tem irmão aqui. Para a sua esposa ser salva, para seu esposo ser salvo, para os seus filhos serem salvos. Nós precisamos nos assentar e aprender a comer do Senhor. E aí, no versículo 5, fala assim: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Irmãs, a palavra nos sustenta. O Senhor fala em Hebreus que a palavra do Senhor sustenta o universo. Né? O Senhor criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não vai sustentar a sua vida? Se você não se alimentar adequadamente, Ele vai nos sustentar. Confortai-me com maçãs. A palavra é conforto. Aqui em Mateus 11, 28, né, ao 30, não tem conforto maior que esse. Vinde a mim, todas as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso é conforto. E aí, a passa, vamos falar sobre as passas. As passas a gente já lembra do Senhor, porque o Senhor é videira, né? O Senhor é a uva, um alimento acessível, docinho, fácil de pegar, né? A passa, ela já passou por um processo, ela foi desidratada, tipificando o Senhor também, que passou pela cruz. Passou por todo o processo de morte e ressurreição, pensando em cada uma de nós. E as passas, ela é um alimento, então, como ela foi desidratada, ela aguenta uma longa caminhada. Né? E as pessoas carregavam passas nas viagens. Mas as passas, elas eram para viagens longas, porque durava bastante tempo. Já as maçãs, elas não duravam tanto tempo assim. Né? Hoje em dia elas têm uma resistência maior, mas antigamente elas de um dia para o outro já perdiam. Então a palavra tem esse aspecto de ser passa e maçã. O alimento para o dia e o alimento para a caminhada. A experiência de Elias mostrou para nós isso. Ele, com o segundo banquete que ele comeu ali, né, que o Senhor falou, levanta e come, ele caminhou 40 dias e 40 noites, não foi? Com a força daquele alimento, pelo deserto de novo, se eu for para ele voltar pelo deserto. Volta pelo deserto de novo. Então a gente vê que sustentou ele. Então, irmãs, o Senhor nos sustenta e conforta com a sua palavra. A curto, médio e longo prazo, né? Versículo 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Eu amo esse versículo, porque segurar a cabeça dá uma ideia de que você está desfalecendo, né? O Senhor segura a nossa cabeça para você olhar para a cruz. Olha para cima. Olha para o que eu fiz por você. Eu lembrei daquele hino assim: ó cruz, levantas minha fronte, alentas tu meu coração. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abraço. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Ó Senhor Jesus. E aqui no versículo 11, né, que o irmão Miguel falou para nós. Passou o inverno. O irmão falou que o inverno é neve, não cresce nada. Não cresce nada no frio, é difícil, né? Cessou a chuva. Essa chuva aqui no original é aquela chuva fria. Isso, aquela chuva que traz frio, que você não consegue sair de casa. Passou o inverno, passou a chuva, aparecem as flores na terra. Irmãs, o que o Senhor está querendo dizer aqui? O Senhor está querendo dizer o seguinte, que assim como a flor está para o campo, nós estamos para a ressurreição. Nós estamos vivendo essa caminhada cristã para viver em ressurreição. E não tem como a gente viver em ressurreição sem se alimentar da palavra, né? E aqui fala sobre o figo, né? A figueira começou a dar seus figos. O figo, ele dá no inverno. Ele dá durante todo o período de inverno, ele suporta a temperatura baixa.
E uma mulher que se alimenta desse banquete, ela é uma testemunha dessa ressurreição. A gente vê a Maria Madalena, as irmãs lembram? O que aconteceu ali quando ela chorando, cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Quando o Senhor fala com ela, né, e ela se dá conta que é o Senhor dela, ele fala para ela assim, vai ter com os meus irmãos. Conta para eles que eu estou vivo. Vocês acham que ela chegou fraquinha assim? Então, Pedro, Tiago, João, o Senhor ressuscitou. Ela chegou gritando, gente, o meu Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Como é que é a nossa vida de reuniões da igreja? Tem que ser assim, nesse frescor. A gente tem que levantar para compartilhar, a gente tem que levantar para proclamar o hino, porque nós amamos o nosso amado. É muito bonita essa frase assim, eu sou do meu amado é meu. É lindo, mas será que isso é verdade? Né? Será que realmente eu amo meu Senhor? Eu sou uma testemunha da ressurreição? Então, irmãs, eu queria encorajar as irmãs hoje, né? A estabelecer metas, estabelecer rotinas, estabelecer objetivos para essa semana. Porque não dá mais para a gente continuar de conferência após conferência, como o irmão Miguel falou. A gente desfruta do Senhor só na conferência, na minha localidade, na reunião de oração, e que eu tenho que estar lá orando, intercedendo na oração da igreja, eu não estou. Eu não estou na reunião de partir do pão. Eu não parto o pão. Irmãos, o Senhor falou que quem não come e bebe dele, não tem parte com ele. Isso precisa mexer com a nossa estrutura, irmãs. Então, que nós possamos estabelecer essas sementes durante esse período agora. Né? Que nós vamos estar um tempinho sem a conferência de irmãs agora, só o ano que vem, né? Mas nós temos as reuniões da igreja, nós temos as comunhões com os irmãos, a gente tem que se apegar a isso. E se lembrar, irmãs, que as fervorosas serão arrebatadas. As que estão frias, mas que estão mornas, acho que é o pior, né? Porque frio e quente, o Senhor já sabe que está frio e quente. Mas o morno, irmão, o Senhor não tolera. Que o Senhor guarde o nosso coração de abandonar o primeiro amor. Abandonar da ideia de que foi aos pouquinhos. Hoje eu não dei bola, amanhã eu também não dou, depois de amanhã também não. Chega um momento que eu abandonei. Foi sorrateiro. E essa palavra nos ajuda a vigiar, a ser vigilantes e prudentes. Prudente é aquela que vigia, né? Vigia com um propósito, que nós possamos, irmãs, que a nossa vida seja não de correria. Estava compartilhando com as irmãs esse dia, é a última experiência. Minha irmã mandou mensagem para mim. Ih, irmã, como é que você está? Você sumiu? Eu falei, estou na correria. Olha que eu escrevi isso. O Senhor me chamou a atenção. Correria? Você está na correria? E eu fiquei com vergonha. Sabe por que eu fiquei com vergonha? Porque o Senhor levou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Ele deu uma volta lascada para encontrar com a mulher de Samaria. Com a mulher samaritana, desculpa. Ele foi estratégico. O Senhor, ele agia com propósito, irmãs. E assim é a nossa vida. Quando a gente valoriza sentar à mesa do Senhor, a gente começa a agir com propósito. A gente não perde tempo com pequenas coisas. Mas a gente age com propósito para benefício do reino. E que o Senhor nos leve todos os dias para essa sala do banquete. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu compartilhar para as irmãs. Que o Senhor as abençoe. E que vocês tenham sempre um lugar à mesa. Eu tenho um lugar à mesa. Tem sempre pão quentinho. Tem sempre pão para nós. E as intolerantes, as celíacas, pode comer à vontade. Não tem restrição. Glória a Deus. Jesus é o Senhor.